Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais o Amanhã, Café e Palavra. Estamos encerrando mais um ciclo, Esse sábado de manhã, amanhã nós, com a permissão de Deus, iniciaremos mais um ciclo. Mas nesta manhã eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por tudo aquilo que Ele nos concedeu ao longo dessa semana, desses 7 dias, Esse ciclo que fecha hoje, e que nós possamos estar iniciando um novo ciclo amanhã, carregado das bênçãos e das maravilhas de Deus. E para isso, eu deixo para a nossa meditação João 8, versículo 31 e 32, que nos diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Nós vamos ver aqui, o Senhor discursando e falando a um grupo de pessoas que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se, e esta palavra se, ela vai condicionar aqueles discípulos, se verdadeiramente eles seriam discípulos do Mestre, se eles permanecessem fiéis aos ensinamentos. E aí o Senhor ele vai prometer libertação através do conhecimento que eles receberiam da parte do Senhor. A palavra de Deus ela nos liberta. Porém, você vai ver que a reação e a resposta desses homens, elas foram contrárias à expectativa, que o Senhor tinha para eles e tem para mim e para você. Só que vai depender da resposta que nós vamos dar a Deus, Vai depender de como nós iremos responder ao chamado do Senhor para nós. Porque aquele povo vai responder da seguinte maneira, no versículo 33, mas somos descendência de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Você entende? No versículo 31, o Senhor Jesus ele vai falar àqueles homens uma condição para que eles se tornassem discípulos. Era em receber e permanecer nos ensinamentos do Senhor. Mas eles vão recusar. E olha para você ver. Jesus disse aos discípulos que creram nele. Não basta eu apenas crer. É o que Jesus está dizendo para esses homens. Não basta vocês dizerem que são meus discípulos, se vocês não guardar e permanecer nos meus ensinamentos, eles vão responder dizendo que nunca foram escravos. O que quer dizer vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. O pecado não é membro permanente da família. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendência de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Entende? O Senhor está dizendo para aquele povo: vocês creram em mim por causa do pão, do alimento que eu vos dei, mas a minha mensagem não entra no coração de vocês. Não há lugar no seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai.
mas você segue o conselho do pai de vocês. Aí ele vai dizer assim: nosso pai é Abraão, declaram eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes digo a verdade, que eu vi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. E eles dizem assim: não somos filhos ilegítimos. Retrucaram: o próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem querem, nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Você vai ver aqui que o Senhor começa dizendo a um grupo que creu nele, mas que não aceitava os ensinamentos de Jesus. Tem sido assim nos nossos dias. As pessoas, elas relutam, elas são resistentes à palavra do Senhor. E dizem que creem no Senhor. Mas como eu vou crer naquele que eu não obedeço? Tiago vai dizer que até os demônios eles creem, a ponto de estremecer, mas não obedecem. Você entende isso? Por que que Jesus está chamando esses homens de filho do diabo, de filho de Satanás? Porque só crer não basta, meu irmão. Eu preciso obedecer. É como ele está dizendo lá no início: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Eles diziam que criam, mas eles não se dispuseram a obedecer os ensinamentos do Senhor. É o que Tiago está dizendo lá no capítulo 1. Os demônios creem a ponto de estremecer, porém não obedecem. Muitos creem, ou seja, eles reconhecem que somos enviados de Deus. Como aquele povo, eles criam que Jesus era o enviado de Deus, mas eles não obedeciam. Eles não se dispunham a praticar os ensinamentos. E logo para que eles fossem libertos. Porque a vontade de Cristo é libertar o homem. Mas se o homem não permite a palavra de Deus entrar nele, ele não pode ser liberto. E eu gostaria que nesta manhã você analisasse, refletisse. Você tem aceitado ou resistido aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem agido como os demônios? Crê, mas não obedece? Ou você verdadeiramente é um discípulo do Senhor que permanece nos ensinamentos dele? Eu deixo essa palavra para você nesta manhã. Reflita nela e pense, porque ela vai fazer uma diferença na tua vida. Se você crer e obedecer, você será liberto para se tornar filho de Deus. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus permitir, até lá, fique na paz. Shalom.